Boa tarde, meus queridos amigos, usuários do site jusatual.com.br, alunos aqui do curso Sejus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é André Porciúncula, sou professor de Direito Administrativo e hoje eu resolvi trazer para vocês aqui um tema que remansosamente é cobrado nas provas de concursos públicos e no exame da OAB e certamente pode vir a ser cobrado no seu exame. Meus amigos, abordarei hoje aqui o tema que trata sobre a responsabilidade civil do Estado. Falarei basicamente aí da evolução das teorias que tratam da responsabilidade civil do Estado, abordando inicialmente a teoria da irresponsabilidade do Estado, a irresponsabilidade civil do Estado. Posteriormente, aí, dando uma abordagem histórica, falaremos sobre a teoria da responsabilidade subjetiva, calcada, então, no elemento subjetivo culpa. Abordaremos em seguida a responsabilidade civil do Estado objetiva, segundo aí a teoria do risco administrativo. E aqui, evidentemente, por estarmos tratando do direito público, direito administrativo, nos cingiremos a falar sobre o risco administrativo e não sobre a teoria do risco proveito, do risco da atividade, mais ligada, então, ao direito civil. Posteriormente, meus amigos, falaremos um pouco também sobre a teoria da responsabilidade objetiva, do risco proveito, a teoria, do risco integral, melhor dizendo, falaremos sobre a teoria do risco integral. Em seguida, falaremos sobre um tema também contemporâneo, também que pode ser cobrado aí numa prova subjetiva, que se refere à responsabilidade social, a função social da responsabilidade civil, a tutela jurídica da vítima, a reparação integral do dano. Pois bem, ainda na aula de hoje falaremos sobre os sujeitos ativos, ou seja, aqueles entes públicos ou entes privados que poderão praticar atos lesivos contra o administrado, que poderá levar, então, a uma ação de reparação civil. Na aula de hoje também falaremos sobre justamente os agentes públicos que podem praticar atos lesivos contra um administrado, contra um particular. Falaremos sobre a legitimidade passiva para integrar uma ação de reparação civil. Abordaremos a posição do STJ, uma posição contemporânea, em modificação ao entendimento anterior, de modo que veremos se o agente público ele é solidariamente responsável, ou seja, se ele tem legitimidade concorrente, assim como um ente público, assim como um prestador de serviço público. Posteriormente, abordaremos aí a responsabilidade civil dos atos omissivos, calcada também no elemento subjetivo culpa. Falaremos sobre a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais, a responsabilidade civil por atos legislativos. Veremos aí o direito de regresso da administração pública e, por fim, o prazo prescricional, para que o particular possa ingressar com a demanda judicial para obter, então, uma reparação civil em face do Estado. Nesta aula de hoje, seguiremos aqui um material de estudo e de acompanhamento. Esse material ele estará disponível no site jusatual.com.br e também no site do Sejus, para que você, aluno, possa não só acompanhar o material na aula de hoje, como estudar através de uma revisão bibliográfica. Eu indico aí o livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silvia Zanella de Pietro e o livro do professor José dos Santos Carvalho Filho. Então, meus amigos, vamos aqui analisar o conceito de responsabilidade civil do Estado. Esse conceito, naturalmente, ele pode ser importado também do direito civil e podemos dizer, então, que a responsabilidade civil do Estado nada mais é do que esse dever de reparação, dever do Estado de reparar danos patrimoniais ou morais decorrentes de conduta lesiva, comissiva ou omissiva, lícita ou ilícita, culposa ou dolosa de um agente
público. E aí, ao longo da aula, nós abordaremos por que a conduta lícita também é passível de reparação por parte do Estado. Quando abordarmos aqui a responsabilidade social e essa tutela jurídica do dano, essa tutela jurídica da vítima, veremos que a preocupação do direito é, sobremaneira, reparar o dano. Então, a administração pública também, ainda que haja licitamente, poderá sim ser responsabilizada. E eu cito aqui um exemplo, senhores, só para vocês poderem memorizar e pensar como é possível ter essa responsabilidade civil por ato lícito. Imaginemos um agente público que está dirigindo um veículo de um órgão público e ele, de repente, sofre uma fechada de um caminhão. Na iminência de colidir com aquele caminhão, ele desvia aquele veículo e aí acaba atingindo um veículo menor de passeio que leva, posteriormente, à morte daquele motorista. Evidentemente que essa conduta do agente ela foi calcada no estado de necessidade. No entanto, como é indispensável tutelar o dano daquele motorista morto, não por um ato ilícito do agente público, mas sim por um estado de necessidade, por ser necessário, então, tutelar esse dano, será o Estado responsabilizado. Então, vemos aí que é sim possível a responsabilidade por ato lícito. É claro que o Estado, posteriormente, poderá ingressar com uma ação contra aquele motorista daquele caminhão que, evidentemente, fechou o motorista lá do agente público e que causou aquele acidente. Isso é só uma introdução para que vocês entendam que é sim possível essa responsabilidade por ato lícito. No entanto, vamos fazer aqui essa evolução histórica. A evolução histórica da responsabilidade civil do Estado passa necessariamente pela própria evolução histórica da responsabilidade civil. Então, nessa primeira fase aí, temos a irresponsabilidade do Estado. Então, meus amigos, lembrem-se aí que nesses primórdios da civilização, durante o Código de Hammurabi, o Código de Manu, o Código Hebreu, não havia falar sequer em responsabilidade do Estado. A essa época, existia então a vingança privada. Eventual ato ilícito praticado por um particular, a responsabilidade civil ela era fundada numa pena física, numa pena mutiladora, na segregação da liberdade. Vigia a essa época a lei do talião, a lei do olho por olho, dente por dente. Então vejam que nessa época sequer havia falar em responsabilidade civil subjetiva e muito menos em responsabilidade civil do Estado. Ainda aí na antiguidade, durante aí podemos dizer século III a.C., na Grécia, Roma, Idade Média e estados monárquicos, não havia falar também em responsabilidade civil subjetiva, nem tampouco em responsabilidade civil do Estado. A essa época, vigia aqui o brocardo do The King can do no wrong, le roi ne peut ma faire, ou seja, o rei não pode fazer o mal. Essa época, meus amigos, então lembre-se, vigia a irresponsabilidade civil do Estado. Pode subir o material um pouco, por favor? Com a consolidação dos Estados modernos, e aí lembrem-se, segunda metade do século XVIII, as revoluções americana, Revolução Francesa, nós passamos para o constitucionalismo moderno, constitucionalismo calcado, então, nos estados liberais, nos estados normativos, nos estados de direito. E aí, meus amigos, é neste momento que surge a responsabilidade civil do Estado fundada na culpa, a responsabilidade civil subjetiva. E qual foi o primeiro código oitocentista
o código escrito que previu essa normatividade concernente à responsabilidade civil do Estado. O primeiro código, podemos falar que foi o Código Civil de Napoleão, o Código Civil de 1804. Então, essa responsabilidade civil subjetiva do Estado era fundada basicamente nos seguintes pressupostos: o fato administrativo, evidentemente, essa conduta que poderia ser comissiva ou omissiva, no nexo de causalidade, no dano e na culpa. Ou seja, a culpa do agente público deveria ser comprovada pelo autor daquela ação de reparação civil. Aí vejamos aí, então, que para o administrado era extremamente difícil, extremamente complicado comprovar a responsabilidade do Estado, porque era seu ônus comprovar, então, esse elemento subjetivo, culpa. Vejamos, meus amigos, que aí já na segunda metade do século XVIII, primeira metade do século XIX, a sociedade passa por diversas transformações sociais. Vivenciamos aí a época da Revolução Industrial, a produção em massa. Então vejam que havia uma discrepância muito grande entre as prerrogativas existentes em favor do Estado e em favor do cidadão. E a partir daí, então, surge a teoria da responsabilidade civil objetiva, com vistas de reparar o dano, de tutelar a vítima, sujeito, evidentemente, a um dano praticado pelo Estado. E podemos falar, então, que em 1900, já com o código alemão, o BGB, consolida-se, então, a teoria da responsabilidade civil objetiva. Então, meus amigos, lembrem-se aí, a responsabilidade civil objetiva pode ter como origem a primeira metade do século XX, o Código Civil alemão, o BGB, de 1900. Mas a consolidação dessa teoria, a teoria do risco administrativo, ela ocorre sobremaneira após a década de 50, de 1950. Ou seja, já no século XX é que temos, então, essa responsabilidade civil objetiva calcada apenas nos elementos conduta, nexo de causalidade e dano. Então, meus amigos, lembrem-se aí, a partir da década de 50, 1950, com a consolidação desse constitucionalismo pós-moderno, pós-Segunda Guerra Mundial, contemporâneo, é que essa teoria da responsabilidade objetiva, calcada no risco administrativo, se consolida. E o que nós podemos ressaltar em relação a essa responsabilidade objetiva? Primeiramente, a ausência do elemento subjetivo culpa e, segundo, as hipóteses de rompimento do nexo de causalidade. A responsabilidade objetiva ela pode ser excluída quando houver caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. Separada aqui essa discussão doutrinária sobre o que é o caso fortuito, o que é a força maior, eu quero que vocês se recordem que caso fortuito é aquele evento extraordinário, evidentemente, que é imprevisível, mas evitável. Ou seja, aquele evento intempestivo. O caso fortuito, ele é imprevisível, ok? A força maior, por outro lado, é aquele evento que, embora seja previsível, ele é inevitável. Um tsunami, caso ele seja detectado por equipamentos modernos, equipamentos que possam constatar a existência de um tsunami, ele é previsível, mas ele é inevitável. Aí, então, seria um evento de força maior. Mas o que eu quero que vocês se recordem sobremaneira é justamente as hipóteses de rompimento do nexo de causalidade pela teoria do risco administrativo, ok? Então, meus amigos, passando aí,
nós temos também a teoria do risco integral. A teoria do risco integral, ela também é calcada na ausência de culpa, ou seja, ela se assemelha neste ponto à responsabilidade objetiva, mas, diferentemente da teoria do risco administrativo, não há hipóteses de rompimento do nexo de causalidade. Ou seja, independentemente da existência de um caso fortuito, de uma força maior, da culpa exclusiva da vítima ou da culpa exclusiva da vítima, da força maior, do caso fortuito ou do fato de terceiro, deverá a administração, ainda assim, indenizar a sua vítima, ok? A teoria do risco integral, ela não foi acolhida pelo ordenamento jurídico nacional. Nós adotamos, evidentemente, como nós veremos aqui no artigo 37, parágrafo 6º, a teoria do risco administrativo, ok? Como eu tinha dito para vocês, é necessário ponderar também, fazer algumas considerações sobre a responsabilidade social, ou seja, a função social da responsabilidade civil. E aqui, meus amigos, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Como eu tinha dito antes, odiernamente preocupa-se, sobretudo, com a reparação do dano, a tutela jurídica da vítima. Então, podemos dizer que vivemos hoje no princípio, o princípio da solidariedade social, o princípio da solidariedade social. Há uma pulverização do dever de reparar o dano por toda a sociedade. Então, meus amigos, nós devemos pensar o seguinte em relação à função social da responsabilidade civil. Os pressupostos necessários para a configuração da responsabilidade civil, eles são atenuados. Portanto, o dano ele passa a ser in re ipsa, o nexo de causalidade ele passa a ser relativizado. Podemos citar aí a questão do caso fortuito interno, que é justamente absorvido pelas pessoas jurídicas de direito privado, em razão aí da sua atividade. Então veja que os pressupostos, os filtros de reparação, eles são relativizados com o objetivo de se tutelar a vítima, de se reparar integralmente o dano, ok? Então esse material vai estar disponível e vocês poderão acompanhar e fazer a sua revisão pré-prova através dele. Não se esqueçam, então, do princípio da solidariedade social. Ok, meus amigos? Então, passemos aqui para os sujeitos ativos, ou seja, quem são aqueles entes da administração pública ou da pessoas jurídicas de direito privado que podem praticar atos lesivos contra particulares. Meus amigos, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal prevê que pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Então veja aqui que prestadoras de serviço público está em negrito. Por que eu quero que vocês atentem para isso? Porque as pessoas jurídicas de direito privado que não sejam prestadoras de serviço público não responderão objetivamente pela teoria do risco administrativo. Essas pessoas jurídicas, elas podem até responder objetivamente, mas aí será pela teoria do risco proveito, do risco da atividade, mas não pela teoria do risco administrativo. Então, vejam aí que pessoas jurídicas de direito público podem ser a União, estados, o Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. As pessoas jurídicas de direito privado, por sua vez, podem ser sociedades de economia mista, empresa pública federal, concessionários e permissionários de serviços públicos. E como é que funciona, então, em relação às sociedades de economia mista e às empresas públicas que não são prestadoras de serviços públicos, mas sim exploradoras da atividade econômica?
Nestes casos, meus amigos, como eu havia dito, eles não responderão com base na teoria do risco administrativo, porque neste caso eles não estarão agindo na função de agentes públicos, ok? Eu quero que vocês fiquem bastante atentos em relação aqui à teoria do órgão, a teoria cujo autor chama-se Otto Gierke. Por quê? Os agentes do Estado, eles não representam o Estado, mas eles presentam o Estado. Eles são o próprio Estado. E fazendo uma referência aqui num caso prático, eu sou servidor público federal, sou defensor público da União e eu represento a Defensoria Pública da União. Eu não represento, eu não tenho outorga de poderes para agir em nome dela. De modo que, caso eu pratique um ato lícito ou ilícito que cause um dano ao administrado, será então a União o ente que deverá responder por eventual reparação civil. Por que a União e não a Defensoria Pública da União? Vejam, meus amigos, que aqui é bastante importante vocês saberem que, para a teoria do órgão, o agente público, por representar o órgão, o ente público, ele é o próprio ente público. E, no caso do órgão, por não ter personalidade jurídica, ele não tem legitimidade para figurar no polo passivo de eventual ação de reparação. Então, é necessário verificar se aquele ente ele detém personalidade jurídica. Detendo personalidade jurídica, será ele, então, legitimado para figurar no polo passivo de eventual ação de reparação. Não detendo ele personalidade jurídica, não poderá, então, ser réu em eventual ação de reparação civil, ok? Eu trouxe alguns casos práticos aqui, só para que vocês possam analisar e verificar justamente essa situação concreta. Um servidor da Receita Federal. A Receita Federal, ele é um órgão que não detém personalidade jurídica. Ele é um centro de competência, do qual emanam aí serviços públicos, funções públicas. Então, eventual dano praticado por um servidor da Receita Federal deverá ser deduzido contra a União. No caso do servidor do Poder Judiciário Federal, da mesma forma, eventual ilícito ou conduta lesiva praticada pelo servidor do Poder Judiciário Federal, eventual demanda deverá ser deduzida contra a União. Servidor do Ministério do Planejamento, da mesma forma, por ser um órgão destituído de personalidade jurídica, deverá eventual ação de reparação ser ajuizada contra a União. Servidor do Departamento da Polícia Federal, da mesma forma. O Departamento da Polícia Federal, por não deter personalidade jurídica, não poderá, então, ter legitimidade para figurar no polo passivo de eventual ação de reparação. E como funciona, então, se um empregado dos Correios pratica um ato e causa um dano ao particular, ao administrado? No caso dos Correios, aí sim, os Correios, por ser uma empresa pública federal, detém personalidade jurídica e a ação, então, deverá ser ajuizada em face dos Correios, ok? A Caixa Econômica Federal, da mesma forma, por ser uma empresa pública federal, caso um dos seus agentes pratique um ato lesivo contra o particular, deverá a demanda ser ajuizada em face da própria Caixa Econômica Federal. Ok? Um ponto bastante controvertido, e eu quero que vocês fiquem atentos, porque pode ser cobrado na sua prova de concurso e no seu exame da OAB, sobretudo por um entendimento publicado aí no informativo 532 do STJ, refere-se à legitimidade do agente público causador do dano. Ou seja, o agente público ele responde solidariamente com o ente personalizado, ou o agente público ele deverá apenas responder a uma ação de regresso em face da administração pública? Meus amigos, este tema ele é controverso.
Inclusive, as bancas examinadoras cobravam um determinado entendimento que, diante deste novo posicionamento do STJ, muito provavelmente vai ser alterado. Por quê? Inicialmente, entendia-se que o servidor público ele não poderia ser demandado juntamente com o ente personalizado. O servidor público, o agente público, ele deveria apenas responder posteriormente em uma ação de regresso, ok? No entanto, no informativo 532, o STJ, no recurso especial 1325.862, julgou que esta é uma faculdade do administrado, ajuizar a ação diretamente contra o particular e contra o Estado, ou apenas contra o Estado, ou contra ambos concomitantemente, é uma faculdade do lesado. Vejam, meus amigos, que neste entendimento o STJ asseverou que, da mesma forma que o administrado ele renuncia a uma prerrogativa que ele tem de gozar da responsabilidade objetiva, já que a responsabilidade em face do Estado ela é objetiva, ele também goza da execução direta, porque contra o Estado a execução e o pagamento deverá ser feito mediante precatório, ao passo que a execução em face de um particular, o pagamento poderá ser feito diretamente através de meios de execução diretos. Então vejam que isso aqui é extremamente relevante e o que é que vocês devem defender com base no entendimento do STJ, publicado no informativo 532. A legitimidade pode ser solidária, desde que assim o queira o autor da demanda, assim o queira o lesado, ok? Bom, eu vou parar por aqui, vamos dar um intervalo, logo em seguida continuaremos com relação à denunciação à lide, direito de regresso e a responsabilidade civil por atos omissivos.